Graça e paz, povo de Deus. Como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje vamos dar sequência ao nosso estudo da CADB. E esta reflexão tem o tema Personagens do Antigo Testamento. E hoje iremos na nossa nona reflexão e o tema Uma Mulher Extraordinária. O seu nome? Ruth. Vamos fazer uma oração e após esta oração iremos refletir, fazer as leituras relacionadas ao nosso assunto e sermos edificados pelo poder da palavra de Deus. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito, que visite a nossa mente neste momento, traga iluminação e que possamos compreender a Tua boa palavra para nosso crescimento e edificação espiritual. Assim nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, eu gostaria de pedir você que ainda não se inscreveu aqui no Portal Bíblico, se inscreva, ative o sino das notificações, deixe aquele like abençoado, uma ferramenta para nos motivar a continuar produzindo novos conteúdos aqui para este portal. Compartilhe o link desta reflexão, deste canal, no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar e, como eu sempre digo, abençoe quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Vamos então fazer as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. O texto áureo desta reflexão está em Ruth, capítulo 1, versículo 16, que diz: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A verdade prática nos diz que a história de Ruth nos ensina sobre testemunho, lealdade, firmeza de decisão e confiança em Deus. E a nossa leitura bíblica, tome posse da sua Bíblia aí onde você está, se você não tiver uma Bíblia ao alcance, para que não percamos o sentido de igreja, de congregação, acompanhe então a leitura na tela do seu smartphone, na tela do seu notebook, texto de Ruth, capítulo 1, versículos 14 ao versículo 18, que diz assim: Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Estes foram os textos que irão fundamentar a nossa reflexão de hoje. Eu quero deixar aqui no card todas as lições anteriores aqui ministradas nesta temática, personagens do Antigo Testamento. E esta mulher da qual iremos falar hoje é a segunda mulher que estaremos abordando aqui. Você se recorda quem fora a primeira aqui apresentada? Exato, isso mesmo, a mulher de Ló. Nós refletimos a respeito da vida da mulher de Ló e agora estamos com um dos exemplos práticos de vida, de conduta de uma mulher que de fato marcou o seu tempo, a sua história, uma mulher que deixou para trás todo um estado de maldição e repousa agora debaixo de uma bênção extraordinária, de modo a figurar, inclusive, na lista da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, mencionado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Então, fora a expressiva vida desta mulher e a conduta de vida e aquilo que ela representa para nós como igreja deve ser aprendido nesta reflexão de hoje. E dentro desta reflexão, como de costume, nós temos alguns objetivos que devem ser alcançados até o final desta reflexão. E o primeiro deles é descrever as principais lições que são aprendidas com esta grande mulher chamada Ruth.
Segundo, assimilar na própria vida as virtudes que eram evidenciadas na vida de Ruth. E terceiro, compreender que Deus valoriza de fato atitudes de fé. Basta lembrar, e é importante salientar, que o momento em que esta mulher entra em cena é um dos momentos mais tenebrosos que o povo de Israel talvez vivera. O tempo conhecido como tempo de Juízes, um tempo de 265 a 300 anos, onde o povo que tinha e viviam sob uma teocracia, o governo de Deus, mas o povo estava ignorando este governo de Deus e, segundo o livro de Juízes, por duas ocasiões a expressão de que não havia um rei na terra e que cada um fazia aquilo que lhe parecia reto, mostra o caráter moral, o caráter espiritual daquele povo naquela época, e é neste contexto de morte espiritual, de mornidão espiritual, que uma família irá sair das terras de Belém de Judá, irá para as terras de Moabe, e ali nós vamos Deus desenhando a história da humanidade, e nós vamos aprender quão importante fora a vida desta mulher. A Bíblia é um livro que, diga-se de passagem, valoriza muito as mulheres. Elas aparecem muitas vezes até mesmo em destaque. É o caso da nossa personagem de hoje, Ruth. O livro que leva o seu nome é uma das mais belas, mais interessantes, mais empolgantes histórias de todo o contexto bíblico. Ela é a personificação daquela mulher virtuosa que o escritor sagrado questiona quem a achará, e ainda acrescenta que o valor desta mulher excede até mesmo o valor dos rubis. Ruth, por certo, é a personificação de uma mulher virtuosa, um tipo de mulher inspiradora, de um caráter admirável. No aspecto tipológico, é extremamente importante pontuar: Boaz aponta para a pessoa bendita de Jesus Cristo, enquanto Ruth vai representar a igreja que antes estava longe da aliança de Israel. Mas nós sabemos, à luz da carta de Paulo aos Efésios, que agora que outrora estávamos longe, agora fomos reconciliados. Nós que outrora estávamos sem Cristo, estávamos alheios às promessas de Israel, estávamos vivendo sem esperança e sem Deus no mundo, agora através do sacrifício de Jesus Cristo, fomos reconciliados a Deus. E eu quero deixar aqui também o card com uma lição maravilhosa, com o tema Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, onde nós vamos discorrer dentro da Epístola de Paulo aos Efésios, e grandes lições, ricas lições nos serão apresentadas, e há de ter um crescimento espiritual. Primeiro, Ruth era uma mulher moabita. O contexto em Israel que é importante. A biografia de Ruth acontece ou se delineia na época dos juízes, este período de muita queda moral e espiritual que antecede a instauração da monarquia no território de Israel, a saber, o primeiro rei Saul. Em tempos de anarquia moral, religiosa e social. Este era o caráter do tempo em que esta mulher irá despontar na história do povo de Israel. A palavra de Deus, inclusive, nos afirma, como já foi dito aqui anteriormente, por duas ocasiões dentro do livro dos Juízes, que não havia um rei governando a terra de Israel, não havia um rei em Israel. Então cada um olhava para o seu próprio umbigo. Não é muito diferente dos dias de hoje, onde muitos têm se recusado o governo de Deus sobre suas vidas e agem, se comportam de acordo com a sua vontade, com o desejo do seu coração. E isso deve ser aprendido dentro deste contexto, onde uma mulher vai agora viver plenamente a vontade plena, soberana e absoluta de Deus. É nesse contexto, então, de infidelidade do povo de Deus, que estava ou que vivia, né, de forma constante sob esta punição de Deus, sob a disciplina de Deus, este povo sempre flertando com as nações que estavam ao seu redor, sempre querendo cultuar os seus deuses. Eu costumo dizer
que a maior dificuldade do aspecto de fé é adorar então este Deus que nós não podemos ter ao alcance da mão. Os deuses cananeus podiam ser pego nas mãos, podiam ser tocados pelos lábios, e isso parecia extremamente atraente aos olhos do povo de Israel, mas nós aprendemos que a fé, ela é justamente o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das que se não veem. Então eu devo louvar, eu devo glorificar, eu devo adorar a Deus por meio da minha fé, e eu devo usar esta fé em detrimento daquilo que aparentemente está ao alcance da minha mão, a tiracolo. Esta é uma lição preciosíssima que nós devemos aprender dentro do contexto do livro de Ruth. Então ela agora está dentro de uma linda história, uma graciosa história de uma mulher moabita, num momento terrível da história do povo de Israel, e esta história como um oásis no meio do deserto, né? E como Deus age, aqui mostra que de fato não há impedimento, não há empecilho algum para o agir do nosso Deus. É uma história simples? Claro que é uma história simples. É uma história encantadora, por certo, por demais encantadora, de uma mulher doméstica, de uma mulher que mostra claramente a ação divina na sua vida e nas coisas mais simples possíveis e mais corriqueiras da nossa vida. Um outro ponto importante na vida de Ruth é que ela também se torna um exemplo de superação. O livro vai se iniciar de modo totalmente dramático, contando as sucessivas desgraças que se abatem, né, sobre a família de Elimeleque e a sua esposa Noemi, a sogra de Ruth. Vitimados pela fome numa época de incertezas e miséria, e veja que Belém significa casa do pão, e a família de Elimeleque, que estava vivendo lá na casa do pão, sai da terra de Judá para as terras de Moabe, justamente porque havia fome na terra. O aspecto da fome da terra nada mais era do que um cumprimento da própria palavra de Deus, que nós podemos entender à luz de Deuteronômio, capítulo 28, por exemplo, quando o Senhor fala que se o povo tivesse o cuidado de ouvir a sua voz e o mandamento que ele estava prescrevendo ao seu povo, que este povo seria honrado, teria os seus celeiros cheios, mas a desobediência acarretaria todo o oposto daquilo que era prometido como bênção. Então, o povo estava sendo alcançado pela miséria, o povo precisou sair da terra de Belém de Judá, da casa do pão, porque o tempo dos juízes é um reflexo, é um espelho moral que mostra o caráter do povo que estava em total rebeldia para com Deus e colhendo aquilo que de fato se colhe pelo ato de rebeldia contra Deus. Então é nesse contexto, que drama é a história dessa família. Então esta família vitimada pela fome nas terras de Judá, em Belém de Judá, agora devido às incertezas e miséria, esta família sai então de Israel e vai tentar agora sobreviver onde? Nas terras de Moabe, no país moabita, numa terra estrangeira. Em Moabe o inesperado vai acontecer, morre o marido de Noemi. Também agora morrem os seus dois filhos, Malom e Quilion, e ficam viúvas. Noemi, Ruth e Orfa. 3 mulheres agora nas terras de Moabe, vivendo um momento catastrófico no seio de sua família. Nesse quadro de penúria, doenças e morte, o livro e a história de Ruth nos ensinam que acima de toda a adversidade, aqui fica já o recado profético para a sua vida, acima de toda a adversidade ou tribulação está Deus. Para aquele que acha que neste tempo de pandemia Deus está alheio ao que está acontecendo na terra, não se engane. Deus está controlando todas as coisas e ele jamais perderá este controle. Então Deus está acima de todos os problemas, de todas as tribulações que nós podemos então viver. Ele é capaz de gerar em nós alegrias e bênçãos nos piores cenários possíveis. Noemi e Ruth nos ensinam como agir
a como nos comportar em ocasiões em que o sofrimento e a dor bate na nossa porta e mostra a sua carranca. Veja, este cenário não é nada fácil e talvez você esteja se identificando com um pouco desta história. E eu quero lhe dizer, pelo poder que há no nome de Jesus, pela autoridade da palavra de Deus, e eu quero lhe assegurar que este Deus que cuidou nos pormenores da vida de Ruth e de Noemi é aquele que também tem guardado e tem zelado pela sua vida. Fique firme, seja um crente constante e você verá a manifestação sobrenatural do poder de Deus sobre a sua vida. Apenas creia. Vemos que Ruth era uma mulher em aparente desvantagem numa época cheia de adversidade e perversidade. Ela era uma mulher estrangeira em um país que agora odeia os moabitas, e aqui já estamos falando do contexto de Ruth já regressando para Belém de Judá, né? Mas ela não se dá por vencida e ela vai se encorajar e ela vai perceber que Deus as ergue como um dos maiores exemplos de superação a despeito da aparente falta de sorte e graves desvantagens que elas estavam vivendo. É interessante que Noemi, ela diz que cheia saiu de Belém de Judá e que o Senhor havia trazido-a de volta vazia. Cheia saiu e agora vazia volta, e ela não compreende que ela volta mais cheia do que ela saiu. O estágio do homem de Deus, da mulher de Deus, com este Deus maravilhoso, nunca é depreciativo, nunca é diminutivo, mas sempre este relacionamento é aprimorado e nós somos ricamente somados de bênçãos e experiências para com Deus. O último capítulo das nossas histórias ainda está para ser escrito. E Deus está escrevendo este capítulo da sua história. O comentarista diz: você ainda pode vencer. E eu quero dizer que você, por certo, vencerá. Não é uma hipótese, não é uma probabilidade, não é algo hipotético, mas você está em Cristo, você professa esta fé tão preciosa, você vive este caráter cristão na sua vida, não tenha dúvida de que você vencerá. Um outro ponto na vida de Ruth é o agir sutil da parte de Deus. Algo surpreendente na história de Ruth é a forma sutil como Deus trabalha. O nome de Deus aqui é mencionado por 15 vezes, mas não há uma narrativa de milagres e de acontecimentos extranatural, sobrenatural, apoteóticos acontecendo aqui, empíricos, experiências, né, nesse tipo que muitos, infelizmente, têm buscado nesses últimos dias. Mas as coisas vão acontecendo paulatinamente. As coisas vão se desenrolando de forma natural, de forma normal, como se fosse apenas o acaso na vida, mas a mão de Deus está realmente ou estava de fato agindo de forma poderosa. Por exemplo, nos é dito que Ruth vai respigar, ou seja, um recurso da lei para ajudar os mais pobres, né? Por acaso, ela vai respigar aonde? No campo de Boaz. Fica evidente aqui que aquilo não era obra do acaso. Você consegue entender? Não era obra do acaso. Era o próprio Deus dirigindo Ruth na direção em que ela teria êxito na sua demanda de encontrar o remidor para resgatá-la e para que pudesse gerar agora filho e que esta família pudesse ter descendentes e que esta família, que o nome dessa família não parasse no meio do ciclo da história. Isso é extremamente importante. Deus trabalha de forma minuciosa no nosso cotidiano, na nossa vida, e Ele trabalha em favor de cada um de nós. Algumas vezes Deus age de modo incontestável, eu diria, mas aqui Deus vai agindo de forma calma, né, sem alardes, sem trombetas. A mesma coisa, estejamos certos, acontece em nossos dias. Lembra de Elias, lá no monte de Deus, lá no Horebe, né, quando o Senhor vai falar ao seu coração, ali acontece um grande vento, há um terremoto, há um fogaréu, e Deus não está em nada disso,
mas de repente, através de uma voz mansa, suave e delicada, o Senhor se faz ouvir e fala ao coração de Elias, lhe dá ordens específicas, né, para o final do seu ministério. Isso é o Senhor agindo de forma calma, de forma mansa, e é aí que nós precisamos estar atentos para não deixarmos de ouvir esta voz que chega calma, mansa e delicada. Então veja, há momentos na história que Deus vai agir de forma, então, assim, sobrenatural, como por exemplo o abrir do Mar Vermelho. Isso foi uma coisa, uma abordagem da parte de Deus extraordinária, que salta aos olhos, mas ele age também de forma silenciosa, tranquila, no nosso dia a dia duro, penoso, e às vezes nós nem temos percebido. É hora de ligar esse alerta da percepção no aspecto espiritual, para compreender que Deus continua cuidando de mim e cuidando de você, como cuidara na ocasião que estamos falando e refletindo na vida de Ruth, na vida de Noemi e na história desta família. O segundo ponto da vida de Ruth deve ser avaliado, extremamente importante, é o seu caráter. Lealdade e fidelidade são virtudes extremamente raras e ambas são encontradas na vida de Ruth. Por isso mesmo, Salomão pergunta: o homem fidedigno, quem o achará? Muitos proclamam a sua própria bondade, mas alguém que é digno de confiança, quem o achará? Então, este é o texto de Provérbios, capítulo 20, versículo 6. O caráter leal de Ruth se vê em sua declaração diante de Noemi. Quando Orfa, sua cunhada, está retornando para sua terra, para sua família, e Noemi até indaga Ruth para que ela também se comportasse da mesma forma. E a resposta de Ruth para Noemi está aí impressa em muitos convites de casamento aí, hein? Porque este é um texto muito escolhido para este tema, casamento. E o texto é: não me instes para que te deixe, né? E não me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde que você morrer, eu vou morrer, você sepultada. Veja, que resposta curiosa, que resposta forte, que denota que ela estava de fato amparando sua sogra Noemi e que ela jamais deixaria de se comportar dessa forma. O caráter leal de Ruth aqui se vê nessa declaração tão forte, e é curiosa esta declaração. Que palavras emocionantes e profunda. Na verdade, não há nada de muito emocionante, embora o texto seja sugestivo para esta opinião, mas aqui é uma confrontação direta, uma confrontação, porque o termo hebraico ali é pagar, que tem o sentido de colidir, uma colisão frontal, é dirigir-se em súplica, ou seja, de forma terminante, de forma direta, de forma bem precisa. Ruth estava dizendo para Noemi: chega, basta, não insista para que eu volte, porque eu vou seguir o meu caminho, a minha vida seguirá ao seu lado e permanecerá ao seu lado. E o que isso significa? Significa uma percepção no aspecto espiritual. E por que uma percepção no aspecto espiritual? Nós sabemos que Moabe é uma nação que é oriunda de uma relação incestuosa de Ló, tanto é que os moabitas são, de certa forma, parentes, em certo grau, do povo de Israel, porque são descendentes de Moabe. E Moabe, quem foi Moabe? Moabe é o filho, veja, é o filho gerado por Ló e a sua filha mais velha, que gerou Moabe, que é o pai dos moabitas. E a sua filha mais nova também vai gerar do seu próprio pai, Ló, e vai gerar Ben-Ami, que é o pai dos amonitas. Então veja, esta mulher percebeu que ela vivia num estado de maldição. E ela vê diante dela uma porta aberta, uma perspectiva de saltar de um estado de maldição para um estado de bênção. É exatamente como o ladrão lá na cruz.
olhando para Cristo, você acha que ele via apenas aquele corpo desfigurado naquela cruz? Não, além deste corpo físico maltratado do nosso mestre lá na cruz, aquele ladrão também olhou e viu de forma profética, ou até mesmo poética, por que não dizer, uma porta, e ele decidiu entrar por aquela porta. E a resposta de Jesus para aquele homem lá na cruz é: hoje, ainda hoje, você estará comigo no paraíso. É a mais excelente escolha que alguém pode fazer, sair de um estado de maldição e adentrar a um estado de bênção. Isso quebra por toda vez o aspecto da teologia da maldição hereditária e mostra que há sim um comportamento, é algo que eu devo me comportar, a decisão parte de mim. Eu tomo a decisão onde eu quero estar, o estado da minha vida que eu quero viver. E aqui Ruth estava dizendo: chega de viver neste ambiente de maldição, neste ambiente de morte, neste ambiente de luto. E eu quero agora viver esta bênção que é, por certo, ela ouvia falar, a fama do povo de Israel e do Deus de Israel era algo notório naquela região e todos os povos ali conheceram a respeito do Deus de Israel. Então ela tinha a possibilidade de agora ter este Deus. Veja, ter este Deus como seu Deus. É por isso que a expressão é: o teu povo é o meu povo. Porque só havia uma oportunidade para ter o Deus de Israel como seu Deus, é sendo parte do povo de Israel. Por isso a afirmação: eu sou do teu povo, eu sou Israel como você é Israel. Então eu também tenho o direito de bater no peito e dizer: o teu Deus é o meu Deus. Isso é maravilhoso. E isso nós aprendemos com Ruth nesse contexto na sua vida. Não tinha nada a ganhar com isso. Não tinha que barganhar, essa decisão ela simplesmente era motivada pelo aspecto espiritual. Ela não estava barganhando com ninguém, nem com a sua sogra Noemi. Ela prezava as pessoas com as quais se envolvia, ela sentiu a necessidade de apoiar a sua sogra e ela vai assim se aplicar até, por certo, os últimos dias da sua vida. Quantas e quantas pessoas vão para lá, vão para cá, saem num total descaso, são desleais, vivem numa igreja hoje, amanhã está em outra. E eu me recordo aqui do saudoso pastor Manuel Lino, lá da Igreja Assembleia de Deus de Una, e ele sempre dizia que pedra que muito move não nasce limbo. Veja, não nasce limo, não dá limo. Ou seja, não é para ficar movendo esta pedra. Ou seja, o cristão não pode ficar se movimentando para lá e para cá, para lá e para cá. Onde está a solidez de um indivíduo, de um cristão como esse? Em nossos dias, as pessoas mudam de comunidade como quem mudam de roupa. Até porque nos dias atuais existem igrejas para todos os gostos. E isso precisa ser avaliado. Essa mulher não era uma heroína extraordinária diante de nós. É uma mulher normal, como qualquer outra, mas cheia de atitudes especiais. Os vínculos que Ruth assumiu com a sua sogra tinham a ver com conveniências. Não, nada tinham a ver com conveniências. Seu voto de lealdade era desprovido destes interesses. Abandono de idolatria é um outro caráter importante da vida de Ruth. Essa mulher teve toda uma vida comprometida com a idolatria. O povo de Moabe tinha os seus deuses, Quemós, e até mesmo há relatos de sacrifícios de crianças aos deuses moabitas. Mas diante do testemunho e da experiência de Noemi com o Deus de Israel, ela decide abandonar aquelas práticas pagãs e converter-se de fato ao único e verdadeiro Deus. Vemos isso nas expressões: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Outras importantes virtudes: submissão e obediência. O caráter de Ruth também pode ser visto na forma humilde como obedece às orientações da sua sogra Noemi. Sua sogra, veja, Ruth e Noemi destroem plenamente aquela mística que existe entre sogra e nora, nora e sogra, né, que comumente existe e é muito narrado até de forma jocosa entre o relacionamento de sogra e nora. Ela mostra uma grande dose de submissão.
acata aquilo que é ensinado pela sua sogra, aceita os conselhos de bom grado, e talvez essa seja a razão pela qual ela foi tão abençoada como ela foi. Sua recompensa. O seu casamento com Boaz é uma recompensa. Interessante é que Ruth demonstra ser uma mulher sábia e decidida. Ela talvez seja o protótipo da mulher moderna, uma mulher ativa, uma mulher que não tem preguiça, uma mulher trabalhadora, uma mulher que está reagindo diante das adversidades. Esta é Ruth, o protótipo da mulher moderna. Então veja, tanto que praticamente é ela que pede Boaz em casamento com as suas atitudes. Então veja, ela que, de certa forma, ou diretamente, né, com a sua atitude, vai pedir que ele resgate uma propriedade que fora do marido de sua sogra. Mas, ousadamente, ao pedir que ele estenda a sua capa sobre ela, ela o pede em casamento. Simples assim. Não é exagero. Você pode estar pensando, nossa, isso é um exagero. Acredite, não é um exagero. O versículo que talvez seja o texto-chave de todo o livro de Esther é esse. Seja bendito que não, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de dar um neto que será teu resgatador. Lemos também que Boaz, que respeita Ruth, é uma imagem que ela tem diante dos demais. Ela poderia potencialmente ser sua companheira, mas nada acontece porque ambos queriam seguir todos os passos. E aqui fica um conselho para nós, para os jovens, né, sobre esse comportamento no relacionamento cristão antes do casamento. É extremamente importante que nós tenhamos essa preocupação. Boaz honra todo o compromisso assumido, de modo que Ruth é admirada diante de toda aquela sociedade, entrando num casamento aprovado com um homem respeitável. Boaz era um homem extremamente respeitável. Ruth e Boaz nos dão uma grandiosa lição. O amor não faz cálculos nem considera os interesses. E o contexto mais interessante da história de Ruth é naquela mulher que ela se torna. No contexto histórico de Israel, ela figura, ela é vista, ela é mencionada, por exemplo, como bisavó de um dos homens mais extraordinários de toda a Bíblia Sagrada. E eu estou aqui me referindo ao grande rei Davi. Na realidade, um dos objetivos do livro é exatamente esse, mostrar como uma mulher pobre, moabita e viúva tornou-se bisavó de Davi. Descortina-se a partir daqui a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, e esta que se torna bisavó de Davi, nós vamos perceber aqui dentro da genealogia que nós vamos ler daqui a pouco. Daqui para frente, cronologicamente, através de todo o Antigo Testamento, o interesse vai gravitar em torno da família de Davi. Nós temos uma aliança davídica que o próprio Deus faz com Davi, e que é extremamente importante esta aliança, e do fato de que é dele que virá o próprio Cristo enquanto homem. A genealogia que o livro de Ruth é concluído mostra ser Obed, que significa servo, o filho de Ruth, e Jessé, filho de Obed, e Davi, filho de Jessé. Essa é a razão de ser o livro de Ruth no ponto de vista da redenção. Num tempo difícil, onde as pessoas buscavam conquistar a terra, talvez muitos achando que o plano divino estava esquecido, e Deus estava de forma gloriosa buscando lá nas terras de Moabe uma semente para estabelecer o seu conserto. Não bastasse tanta alegria e honra com que a biografia de Ruth é finalizada, há algo muito digno e arrebatador que precisa ser detalhado. A graça de Deus estendida sobre essa mulher é tão grande, é tão maravilhosa, que o evangelista Mateus vai mencionar seu nome na genealogia do próprio Cristo. Quando nós lemos lá no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 1, versículo 1, e lá está escrito: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e Judá gerou de Tamar, Pérez e Azerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz. E Boaz
gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa, uma mulher que foi tirada do anonimato, de um status de maldição e é mencionada como dentre as 4 mulheres mencionadas na genealogia de Jesus. Veja, dentre as 4 mulheres mencionadas na genealogia de Jesus, 3 delas sendo mulheres gentílicas, né? Raabe, Ruth e Batseba, e nós vamos encontrar a mãe de Jesus, Maria, que era a única judia de todo o contexto. Nós vamos perceber que lá está mencionado com honra que lhe era devida a esta mulher chamada Ruth. Que coisa gostosa ver o próprio Deus dando esta honra tão maravilhosa na vida desta mulher. Deus tinha um grande plano na vida dela e pôde contar com ela. E Deus também tem grandes planos na sua vida. E a pergunta é, ele pode contar com você? Será que ele pode contar com você? Eu espero que ele possa contar com você de fato e que você possa ser um instrumento poderoso dele aqui nesta terra. Nesta lição, nós aprendemos a respeito da vida de Ruth, uma mulher que saiu do anonimato, de um estado de maldição e foi honrada e viveu as bênçãos plenas e gloriosas da parte de Deus. Eu quero pedir ao Espírito Santo que visite a sua casa, a sua família e aplique esta palavra ao seu coração, é o que eu peço, em nome de Jesus. Se você ficou até agora, não deixe de dar aquele like abençoado, não deixe de se inscrever neste canal, não deixe de assinar o sino das notificações para que você possa ser notificado dos próximos vídeos e que Deus possa abençoar a sua vida. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.